Pessoal do canal Bica Galo, eu sou Leandro Cabido, jornalista, comentarista esportivo e dono do canal Fala Cabido, e todas as sextas-feiras eu invado o Bica Galo para falar um pouco mais da situação do Atlético e também contextos táticos e prognósticos. Bom, e hoje o tema escolhido é sobre o Johan. Será que de fato valeu a pena o Atlético exercer o seu direito de compra de 50% do atleta em relação ao Palmeiras por 7,5 milhões de reais? Essa é a pergunta que a gente vai começar a responder agora e, obviamente, você sabe, se inscreva no canal, entre também no Fala Cabido, se inscreva por lá, ative o sininho de notificações, lá você encontra análises sobre o futebol mineiro. Bom, vamos falar sobre o Johan. O Johan tem 27 anos, ele é um jogador de meio campo, e aí a gente começa a entender um pouco mais sobre esse atleta que pode jogar em várias posições. Antes da gente chegar na questão de posicionamento do atleta, a gente tem que deixar aqui também algumas coisas sobre o seu histórico, né? Ele foi um jogador da Chapecoense, aliás, ele é de natural de Chapecó, ele é um cara que estava naquele time que infelizmente veio a falecer no acidente da Lamia rumo a Medellín, né, na final da Copa Sul-Americana em 2016, e ele só não estava no voo porque ele teve uma lesão no joelho, e a partir disso ele foi para o Palmeiras, né, tentar, obviamente, crescer, melhorar um pouco mais o seu rendimento dentro das quatro linhas, e aí ele foi repassado para o Atlético. No Atlético, ele encontrou talvez o melhor jeito dele jogar, né, com o técnico Jorge Sampaoli. E aí é que tem alguns pontos que a gente vai entrar na discussão agora. Primeiro, voltando à questão posicional do Johan, ele é um jogador que é armador central, talvez seja essa a principal função dele dentro de campo, mas ele já jogou como meia-direita, ponta-direita, e teve um jogo também que ele atuou como atacante, né? Naquele jogo contra o Vasco da Gama, ele praticamente jogou com uma dupla de ataque ao lado do Vargas. Então, a partir daí, você já tem uma ideia do porquê do resultado. A questão é que o Johan é um jogador muito importante dentro do Atlético, porque os seus números de fato são bons. É um jogador que tem a segunda melhor eficiência dentro do Atlético. Ele é o cara que tem 8 gols, 4 assistências, então a sua eficiência em relação a isso é de 22% nos gols incididos pelo Atlético. É muita coisa. É um jogador que cresceu muito de rendimento, e no início da temporada houve sim muita dúvida em relação ao futebol proporcionado por ele, porque de fato ele não estava bem, a torcida pegou no pé dele pra caramba, algumas coisas aconteceram dentro do clube, mas isso fez com que ele crescesse e se tornasse talvez um dos pilares desse time. Meus amigos, eu tô falando que o Johan foi um dos pilares do Atlético na temporada, e os números estão de acordo com isso. Ele como armador central, jogando num 4-2-3-1, a gente sabe, ele fica ali no centro, num 4-1-4-1, ele joga como um dos dois jogadores centrais, num 4-3-3 ele joga primordialmente um pouco mais à frente da linha de volantes, mas também ele pode recuar para fechar essa linha. E sem a bola, o Johan também ele faz um papel interessante, apesar de, teoricamente, tecnicamente, ele não conseguir ser um grande desarmador assim. Ele é um jogador que ocupa os espaços, ele como volante, atuando como volante, ele mais cumpria a função de fechar espaço pelo centro ou pelo lado em que ele estava posicionado à frente, e isso dificultava sim o seu rendimento dentro de campo. Aliás, ele jogava como volante em algumas partidas justamente para tentar fazer com que essa saída de bola do Atlético não fosse obrigação apenas dos zagueiros. A gente sabe que a característica do Atlético é ter os zagueiros fazendo essa linha de passe para poder quebrar um pouco mais a linha do adversário. Com o Johan como volante, ele joga um pouquinho mais atrás para fazer essa saída de bola com mais qualidade, porque as características dele, você sabe, né? Chute de longa distância, é um cara que distribui bem o jogo, tem um percentual interessante de passe, então ele consegue fazer esse passe quebra-linhas que no Atlético é necessário em razão
do jeito que joga com Jorge Sampaoli. O Sampaoli, ele varia muito a tática, vocês sabem muito bem disso, eu falo muito disso aqui, tanto no Notático quanto no Fala Cabido. Então é de fundamental importância entender a leitura que o Johan tem dentro de campo. Ele é um jogador, quando está à frente, ele aparece muito mais. Atrás, já que não é a posição primordial dele, prioritária dele, ele deixa um pouco a desejar sem dúvida nenhuma. Então, com um novo treinador, com a iminente saída de Jorge Sampaoli, eu tenho curiosidade para saber como é que o Johan vai ser escalado, porque ele de fato vai jogar um pouco mais avançado, vai jogar um pouco mais como armador. Mas será que ele não pode jogar, por exemplo, um pouquinho mais de lado? Isso é o que a gente vai descobrir com o novo treinador do Atlético, que a gente ainda não sabe quem é, apesar das informações que até demos aqui no Bica Galo, darem conta de que Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, é sem dúvida nenhuma o homem do momento da diretoria do Atlético. A questão aqui com relação ao Johan é como ele vai se comportar de fato com o novo treinador, não é? Ele com o Sampaoli ele cresceu muito de produção, mas o Johan é um jogador regular, né? Ele não rendeu tanto no Palmeiras, não rendeu tanto na Chapecoense, então acaba que fica a curiosidade aqui para saber não só, como eu falei, da questão posicional dele, mas a questão da postura dele mesmo, de fato. Será que ele vai se impor diante dos adversários, atuando com um novo técnico? A minha dúvida em relação ao Johan é essa, mas é de fato um jogador que consegue trabalhar em várias posições, é um jogador que tem uma versatilidade como talvez a sua principal característica tática, então isso facilita muito para sua adaptabilidade. Agora, ele precisa também focar-se para tentar ajudar o Atlético nesse ponto. Com o Sampaoli deu certo. Vamos ver com a chegada de um novo técnico. O Johan é um bom jogador, sim, ainda tem um futuro pela frente, e a compra por 7,5 milhões, se tratando hoje do poder de investimento que o Atlético tem, acaba sendo um custo-benefício interessante, mesmo porque ele é um jogador que está muito adaptado ao clube. Então, você não pode sair perdendo peças assim e deixar de estruturar uma base para a temporada de 2021. Bom, esse foi o Notático dessa semana. Na próxima semana eu vou falar sobre a temporada do Atlético. Eu vou fazer um apanhado sobre o que foi a temporada 2020 do Atlético. Então não deixem de se inscrever, não deixem de ativar o sininho de notificações e não deixem de comentar. Vocês concordam comigo? Entrem aqui, façam seus comentários, não deixem também de visitar o Fala Cabido e se inscreverem por lá. Então é isso, eu volto na semana que vem com mais Notático para vocês. Até a próxima!